Bom dia. Bom dia, Sofia. Bom dia, Bom dia. Bom dia. Ei, tia. Oi. Uma perguntinha. A senhora recebeu minha prova? Ainda não, meu amor. Olha, deixa eu pedir para você. Você imprimiu a prova e respondeu, não foi isso? Foi, aí eu deixei na escola. Eu ia te pedir, Samuel. Deixa só. Sofia falou comigo aqui no chat, só responder aqui. Eu ia te pedir o seguinte, e vou deixar para falar quando todo mundo já estiver aqui, para, se for o caso, de outros alunos. Se vocês fazem a impressão da prova e respondem e levam para a escola, se vocês puderem, eu agradeço muito, que vocês tirem a foto da prova e mandem para mim. De preferência, oi. É que, na verdade, não foi eu que imprimi, foi a mamãe que foi lá na escola, ela pegou a prova, eu respondi e entreguei na escola. Pois é, aí quando você terminar de responder, se você puder tirar foto para mim, tira a foto e manda para o meu WhatsApp. Ela vai chegar mais rápido para mim. Por quê? Quando você deixa na escola, você deixa na escola, vão esperar que chegue, por exemplo, a prova de matemática, né? A bateria de exatas para vocês. Quando terminar essa bateria, que juntar a prova do professor Fernando, aí eles vão vir aqui em Teresina para trazer a prova. Aí aproveitam para trazer a minha prova, a prova da professora Aline e a prova da professora Nádia junto com o professor Fernando. Só que eu combinei com a escola que eu não vou aguardar essa prova chegar para mim. Os alunos que inserem essa prova na plataforma, eu faço a impressão aqui mesmo e já começo a correção. Então, se vocês puderem tirar a fotinha, mandar para a tia, vocês vão agilizar a nota de vocês, certo? Mas já que você já entregou lá, vou esperar, tá, Samuel? Mas a próxima prova você lembra disso. Se você puder mandar para mim, vai ser bem melhor, tá? Deixa eu ver quem tá aqui. Brenda já chegou, bom dia. Alana. Meus amores, como foi a prova? Tranquila? Mais ou menos. Sofia, Brenda, como foi a prova? Vamos lá, meus amores. Iniciando assunto novo na área. Vocês já ouviram falar em crase? Entendi. Ai, logo. Já? Não? Sofia, já ouviu falar em crase? Pronto. Já estudou sobre isso, Sofia? Já, né? Então, vamos lá. Sofia, tu estudava onde antes? Coloca para mim aí no chat. Aí em Campo Maior, aqui em Teresina? Certo. Vamos lá. Ó, nós vamos estudar agora crase. Deixar aqui vocês abertinho para mim, todos vocês. Pronto. Crase. Deixa eu olhar aqui na gramática amarela, onde é que tá aqui que eu não marquei ainda para vocês. Espera aí. Sílaba. Hífen. Geralmente ela tá lá no finalzinho da gramática, lá no... Eu ainda não marquei aqui, mas eu vou procurar e avisar para você. Se não tiver aqui, tá lá no telado. Ah, tá aqui, ó. Página 474, lá na gramática amarela. Gramática, texto, reflexão e uso.
Mas agora eu coloquei aqui nos slides algum uso de crase. Lembrando que eu tenho regras de uso, eu tenho regras onde elas devem ser usadas, né? Essa de uso é onde elas devem ser usadas, onde elas não podem ser usadas e onde ela é optativa. Que se você usar ou não usar, não vai configurar um erro, tá? Porque você tem a opção de poder usar ou não usar. Nesse caso aqui, ó, o que é crase? Você sabe o que é crase? A Sofia já me respondeu que sabe. A palavra crase tem origem na Grécia e significa mistura ou fusão. Por quê? A gente vai já ver por que é uma mistura ou fusão. Na língua portuguesa, a crase indica a contração de duas vogais idênticas. Mais precisamente, a fusão da preposição a com o artigo feminino a e o a do início de pronomes. Primeiro, a informação que a gente tem sempre é a fusão desse artigo com uma preposição. Por que que a gente vai ver isso logo depois de regência verbal? A Isabela assistiu a aula hoje? A última aula agora ela assistiu? Vixe, ela não tá aqui. Tão estranho. Mas vamos lá. A primeira informação que se tem é justamente desse uso de fusão entre a preposição e o artigo. A gente vê esse assunto logo junto com regência, porque eu tenho lá o verbo transitivo ou intransitivo, ou o verbo transitivo direto ou indireto. No transitivo indireto, eu tenho a presença de preposição. Se o verbo pede uma preposição e se ao meu complemento me pede um artigo, eu não vou colocar dois as, por exemplo. Olha esse daqui, ó. Deixa eu diminuir aqui e abrir uma caixinha. Tá aqui a minha flor chegando. Aqui. Fui à casa de Maria. Fui à casa de Maria. Início. Como é que isso funciona? Deixa eu só falar aqui com a Isabelle rapidinho. Isabelle Flor, bom dia. Bom dia. Já estava aqui perguntando se você e eu não assisti minha aula. Seria uma raridade você não assistir. Deixa eu te dizer uma coisa. Você fez a impressão da sua prova para responder ou você colocou na plataforma? Eu fiz a impressão. Já devolveu na escola? Não, eu fiz a impressão, respondi e minha mãe escaneou e mandou pela plataforma. Ah, tá certo. Então tá na plataforma, né? Sim. É porque eu ia falar assim, como no caso do Samuel, o Samuel faz a impressão e leva de volta para a escola. Se você fosse o caso também de devolver, que você tirasse foto e me enviasse. Mas como você já colocou na plataforma, tá tudo certo, tá? Tá. Que eu mesmo fazer a impressão aqui. Em relação, você me pediu para eu colocar as aulas na plataforma no YouTube na semana passada. Você assistiu antes da prova? Não, que a senhora colocou lá para as 5 horas da tarde e meu celular tinha descarregado. Ah, tá certo. Então vamos lá, porque não dá para eu colocar antes. Eu tenho as outras aulas, mas espero que você tenha feito boa prova. Ó, como a gente está falando aqui o assunto, Isabelle, crase. Você já estudou crase? Eu acho que sim, só que eu não me lembro o que é. Tá. Então aqui, ó, vou voltar só um pouquinho aqui, ó. O que é crase?
A palavra tem origem na Grécia e ela significa mistura ou fusão. Mistura ou fusão. Por quê? Na língua portuguesa, a crase indica a contração de duas vogais idênticas. Essas vogais idênticas é a vogal A, só que fazendo parte de diferentes classes gramaticais. Ela pode ser uma preposição, ela pode ser um artigo e ela pode ser um pronome. Então, quando eu tenho essa necessidade de uso, por exemplo, de uma preposição mais um artigo, de uma preposição mais um pronome, eu não vou repetir o uso dessas duas vogais em determinadas classes gramaticais. Então, eu faço a fusão. Como é que isso funciona? Sempre que houver a fusão desses elementos, ou seja, a junção, onde um verbo me pede uma preposição e o complemento me pede um artigo, por exemplo, ou um pronome, eu não vou repetir essas duas vogais, eu faço a contração. Vou já explicar como é que funciona. Sempre que houver a fusão desses elementos, o fenômeno será indicado através da presença do acento grave, também chamado de acento indicador de crase. Enquanto eu tenho o acento agudo voltado para o meu lado direito, o acento grave é aquele voltado para o lado esquerdo. Esse é o indicador de crase, certo? Agudo, o acento agudo todo mundo já conhece, viradinho aqui para o lado direito. E o indicador de grave, né, o acento indicador de grave, ele é virado para a esquerda, que é o acento grave, certo? Aí eu coloquei um quadrinho aqui que eu já ia explicar. Olha aqui, ó. Por que que isso aqui é estudado junto à regência verbal? Fui à casa de Maria. O verbo ir, ele é transitivo ou é intransitivo? Intransitivo. Por que que ele é intransitivo? Se eu dissesse assim, ó, tá aqui, ó, fui. Tem sentido sozinho? Vocês, deixa eu abrir de novo aqui o meu rosto só e os de vocês juntos aqui. Tá aqui. Todos os meus amores juntos. Vocês precisam entender que o verbo intransitivo, ele não tem complemento, ele não precisa de um complemento. Principalmente, aí assim, lá na prova de vocês, tinha o mesmo verbo com duas transitividades. Lembram disso, né? Na prova? Para você determinar se ele é transitivo ou intransitivo, dependendo do contexto. Aqui, vocês vão olhar como é que está colocado. Fui à casa de Maria. Aí eu quebro. Toda vez eu digo a vocês, a parte importante é o verbo. Então, eu olho para esse verbo dentro da oração, encontro ele e destaco. Se eu destaco ele e digo só, fui, ele pede ou não pede um complemento? Se eu digo assim, ó, fui, o que é que vocês perguntam? Fui aonde? Pronto, olha aqui, ó. Cadê meu... Ah, tá aqui. Vem aqui, ó. Aonde? Ou onde? O verbo ir, quando eu digo assim, ó, quem vai, vai a algum lugar. Não tem esse azinho aqui, ó. Quem vai, vai a algum lugar. Aqui, deixa eu baixar aqui, ó. Quem vai, vai a algum lugar. Certo? Onde é que eu fui? Onde é que eu fui? A casa de Maria. A casa de Maria. Olhem aqui, ó. Eu tenho esse aqui, ó. O azinho de preposição. Quem vai, vai a algum lugar. E o lugar que eu fui é a casa de Maria. Ó. Esse azinho aqui é preposição ou é artigo?
Preposição. Que palavra é essa daqui, ó? Que palavra é essa? Casa. A que classe gramatical pertence a palavra casa? Aceita a resposta também pelo chat. Não é um substantivo, não? Casas, casa, casinha, casebre, casarão. Substantivo. Esse azinho aqui, ó, é um artigo acompanhando a palavra casa. Quando eu digo que eu tenho uso, a fusão de uma preposição com o artigo, de uma preposição com o pronome, o verbo me pede um complemento, né? Fui. Quem vai, vai a algum lugar. Esse azinho, né, de ir a algum lugar é uma preposição. O lugar que eu vou, que é a casa, pede um artigo. Eu vou colocar assim, ó. Fui à casa de Maria. Já viram uma construção como essa? Em que o verbo pede o complemento, que pede uma preposição e pede um artigo, e eu coloco logo os dois, porque eu tenho que repetir. Nesse caso, fui à casa de Maria. Aqui está acontecendo a fusão entre uma preposição e um artigo. Porque dentro do contexto dessa oração, o verbo vai pedir um complemento, esse complemento vem acompanhado de preposição e junto também ele pede um artigo. Para que eu não repita, no caso de necessidade dessa repetição, dessa fusão, o A vai ser craseado. Eu costumo usar muito esse craseado, mas é o pedido de acento grave, tá? Que é justamente essa crasezinha que a gente vai usar. Vou explicar melhor. Aqui eu quero que vocês entendam que a análise tem que ser feita a partir de um contexto. Olha para o verbo sempre. Se a gente estiver falando de oração, o importante é o verbo. Destaca esse verbo. Como é que eu determino se ele é transitivo ou se ele é intransitivo? Se ele me pedir complemento. Pedir complemento, de qualquer forma que venha, eu já sei que ele é um verbo transitivo. Se bastar por si só e não pedir complemento, aí ele será intransitivo. Se eu digo assim, ó, cair. Cair nesse sentido, ele é intransitivo. Você entende, não entende? Que eu quis dizer que eu me esborrachei no chão? Aqui o pessoal usa, não sei se vocês usam, se estabacou. Já ouviram essa expressão? Pronto. Se eu digo assim, ó, caí, me taquei no chão, me estabaquei no chão. A informação está dada. Nesse caso, ele vai ser intransitivo, porque ele por si só tem um entendimento completo. Mas, nesse sentido, nesse contexto, mas se eu digo assim, ó, caí de bicicleta. Caí de bicicleta. Aí eu pergunto, continua sendo intransitivo ou ele passa a ser transitivo? E aí, se eu digo assim, ó, caí de bicicleta, me ralei todinha. O cair, ele continua sendo intransitivo ou ele passa a ser transitivo? Samuel, Brenda, Sofia, todos vocês.
Aqui, quando eu digo cair de bicicleta, ele vai ser transitivo indireto. Porque a pergunta que eu faço é, caiu de onde? Caiu de quê? De bicicleta. O de é uma preposição. Ele deixou de ser intransitivo para ser transitivo indireto, porque eu vou questionar, caiu de quê? De bicicleta. Percebam, mais uma vez a gente voltou para aquela questão da transitividade, porque vocês continuam com dúvidas. E toda vez que eu perceber que vocês continuam com dúvidas, a gente volta para esse assunto. Porque a gente está falando de regência. E a crase também, ela é diretamente ligada à regência. Tudo bem, meus amores, até aqui? Lembrando que crase é uma fusão. Entre quais classes gramaticais? Preposição, artigo e pronome. Por que ela está ligada à regência? Porque eu vou em busca dos complementos. Onde eu tenho o verbo que vai me pedir um complemento, esse complemento vem com preposição e artigo, eu vou ter ou não a presença de uma crase lá. Nós temos várias regras em relação a isso. A gente vai já estudar algumas delas. Só um minutinho. Deixa eu olhar aqui meu chat. Posso, Flor? Só um minuto. Deixa eu apagar aqui. Vixe, Maria. Esse? Veja aí. O que você vai anotar para eu poder passar lá para o próximo. Pois, meus amores, eu vou tentar agilizar a correção dessa prova de vocês. Eu não garanto essa semana mais não, né? Que hoje é quinta-feira, amanhã eu tenho aula a manhã inteira. Mas na próxima semana, na metade dela, eu quero ver se eu já estou com ela toda pronta. Eu vou organizar para poder baixar aqui no meu computador e fazer a impressão. Aí eu vou corrigindo, que eu não quero acumular atividade. Posso passar, Alana? Beleza. Tá aqui, ó. Para usar corretamente o acento indicador de crase... Oi? Para usar corretamente o acento indicador de crase, é necessário compreender as situações de uso nas quais o fenômeno está envolvido. Aprender a colocar o acento depende, sobretudo, da verificação da ocorrência simultânea, eu já acabei de falar para vocês, ó, simultânea de uma preposição e um artigo ou um pronome. Observe os principais casos em que o acento grave deve ser utilizado, casos em que seu uso não é permitido, ou seja, é proibido, e os casos em que seu emprego é facultativo. Vamos começar. Casos em que nunca ocorre crase. Em que nunca vai ocorrer uma crase. Antes de palavras masculinas. Como assim? Antes de masculina não ocorre o artigo a. Se eu estou falando, deixa eu voltar. Posso voltar aqui um pouquinho? Olha aqui, ó. Antes da palavra masculina não ocorre o artigo a. Vou voltar aqui para esse. Espera aí. Pronto. O que ele está dizendo aqui, ó? Andar a cavalo. Andar a cavalo. Esse a, nessa primeira regra, esse a vai ser com crase ou sem crase? Sim ou não?
Ó, cavalo é uma palavra masculina ou feminina? Masculino. Masculina. Se eu tenho uma palavra masculina, aqui, ó, eu tenho andar. Eu vou andar a pé, a cavalo ou de bicicleta. Bicicleta é feminina. Se o andar pedir preposição, a preposição será a, né? Mas a palavra que vem como complemento é uma palavra masculina. Então, ela não pede o artigo o. Se fosse para colocar um artigo junto, seria o cavalo. E se na crase eu tenho uso de uma preposição, mais um artigo a, é preposição a, mais o artigo a. Aqui ocorre um artigo a ou um artigo o? Então, antes de palavra masculina, como é o caso de cavalo, não se usa crase. Primeira regra entendida? Antes de palavra masculina, não se usa crase. Por quê? Essa palavra masculina, ela não exige a presença do artigo o. Aliás, do artigo a. É o o. O cavalo, o gosto. Não é? Tem agosto que é um mês, é junto, né? Mas eu tô falando do gosto de gostar, é separado. O gosto da comida, por exemplo, é uma palavra masculina. Então, nesse caso, se eu tiver o verbo pedindo preposição, mas a palavra que vem depois como complemento for uma palavra masculina, eu não tenho a ocorrência de crase. Tudo bem? Claro? Belezinha, Sofia? Só assim, ó, joinha para mim. Samuel, Brenda. Beleza. Passar. Olha aqui, ó. Pagamento a prazo. Por que que não tem crase? Prazo é masculino ou feminino? Prazo. É a prazo ou é o prazo? Quando você vai dizer assim, ó, me dá um prazo aí para pagar, é uma prazo ou é um prazo? Um prazo. Então é masculino, não se usa. Ou andar a cavalo, que eu coloquei lá o exemplo. Cavalo é a palavra masculina, não é a cavalo. É o cavalo. Então, antes do cavalo, não tem crase. Sal a gosto. Ao seu gosto. Gosto é uma palavra masculina. Então, antes dela, não há ocorrência de crase. Antes de palavra masculina, não há ocorrência de crase, porque esta palavra masculina solicita, exige a presença de um artigo masculino, que é, no caso, o a ou o um. E não, aliás, o um ou o, não é o a e o uma, certo? Claro aqui, né? Antes de verbo, outra regra. Nunca ocorre crase antes de verbo, seja ele qual for. Porque antes do verbo não ocorre artigo. Antes do verbo não ocorre artigo. Olha aqui, ó. O suspeito está disposto a ajudar. Onde é que está o verbo aí, ó? Tem dois, na verdade, né? Mas o verbo que está pedindo aí, que você pode ter dúvida em relação ao uso da crase, é estar ou ajudar. Ajudar, né? Antes de verbo, coloquem. Se vocês forem anotar, vocês colocam essas observaçõezinhas, ó. Antes de palavra masculina, não ocorre crase. Antes de verbo, também não ocorre crase. Posso passar? Posso, né?
Antes de pronomes. Aí aqui a gente abre assim, ó, o leque. Antes de pronome. Aí vocês vão lembrar da quantidade de tipos de pronomes, de classificações de pronomes que nós temos. Pronomes demonstrativos, possessivos, interrogativos, sim ou não? De tratamento. Olha aqui, ó. Porque antes deles, geralmente não ocorre artigo. Ele disse a ela que não fará a viagem. Cadê o pronome aí? Cadê o pronome? Nesse primeiro exemplo, deixa eu abrir aqui para ficar maior. Cadê o pronome? Ela. Ele tá no início, né? Ele é sujeito, ele não vai ter nenhum complemento assim inicial. Ele disse a ela que não fará a viagem. Antes do ela tem o azinho. Esse azinho aqui, ó, é de preposição, dizer algo a alguém. Ele disse a ela. Antes de pronome, geralmente não há artigo. Então, independente do pronome, não tem um A craseado antes, não tem o uso do acento grave. Ele falou alguma coisa a você? Você é um pronome de tratamento. Lembrando aqui, eu até acabei de falar para os meninos do ensino médio, que o você, alguns gramáticos, no caso do Mauro Ferreira, que é o que a gente está estudando com eles, ele aceita o você como pronome do caso reto. Lá no ele e você, né? Eu, tu, ele, ela ou você. O Mauro Ferreira aceita o você como um pronome do caso reto. Mas, na verdade, outros gramáticos mais tradicionais só aceitam o você como pronome de tratamento, tá? Mas não deixa de ser pronome. Então, se ele está dizendo na regra que antes de pronome, de pronomes em geral, independente da sua classificação, não se aceita crase, independente de estar classificado como caso reto ou de tratamento, antes dele não se coloca crase, certo? Antes de nome de cidade. Antes de nome de cidade. Porque antes de nomes de cidade não se emprega o artigo. Você não vai a Natal? Você não vai a Campo Maior? Você não vai a Teresina? Antes de nome de cidade, não se usa crase. Tá? Então, quais foram os que a gente já viu até agora? Ó, antes de pronomes, antes de palavras masculinas, antes de verbo ou antes de nomes de cidade. Tudo bem até aqui? Ó, eu quero muita atenção de vocês em relação a esse uso, porque todas as questões que a gente faz na vida de provas objetivas tem uma questão de crase. Todas as questões que a gente faz na vida de concurso tem pelo menos uma questão de crase. Sempre. Tá? Posso passar? Expressões formadas por palavras repetidas. Expressões formadas por palavras repetidas. Cara a cara, frente a frente, minuto a minuto, dia a dia. Nesse caso, que eu tenho expressões repetidas, palavras repetidas, não se usa crase. Expressões formadas por palavras repetidas. Cara a cara, frente a frente, minuto a minuto, dia a dia.
não usa crase nesse azinho que tem separando as duas expressões. Certo? Mais um caso. O a antes de palavras flexionadas no plural. O azinho, ó, antes de palavras flexionadas no plural. Os dados coletados não se referem a, olha aqui, ó, palavras, vou pegar aqui minha canetinha. Palavras flexionadas no plural. O azinho está aqui, ó, e logo depois eu tenho uma palavra flexionada no plural. Esse a não será com crase. Certo? Deixa eu ver quem tá aqui. Samuel e Sofia caíram. Outro exemplo onde não se usa. Depois de preposições como para, perante, com e contra. Para, perante, com e contra. Olha aqui, ó. O encontro foi marcado, tá aqui o para, ó, para às 18 horas. Depois dessa preposiçãozinha, ó, para, perante, com e contra. Isso aqui eu quero que vocês anotem, porque dentro da informação eu tenho mais 4 informaçõezinhas. Quais são as preposições que eu não posso usar? Quais são depois de quais preposições eu não posso usar a crase? Aí vocês colocam aí, ó, para, perante, com e contra. O encontro foi marcado para as 18 horas. Ou a manifestação é contra, ó, depois dessa preposição, o a que vem aqui, ó, ou no plural ou no singular, não pode ser com crase. Tudo bem? Isabelle? A Alana, Brenda tá aqui ainda. Brenda, minha flor, tá tudo bem? Certo. Deixa eu apagar aqui. Aqui, ó, lembrando, vamos lá. Quais são as regras onde ela não ocorre? São 6. Viram lá? São 6. Primeira, antes de palavra masculina. Depois, antes de verbos. Depois, antes de pronome. Antes de nome de cidade. Expressões formadas por palavras repetidas, né? Dia a dia, cara a cara, frente a frente. E depois de preposições, como para, perante, com e contra. Esses aqui, esses que a gente passou agora, foram os casos que não ocorrem nunca. Aí eu vou parar aqui para a gente pegar do iniciozinho lá de quando é que eu vou usar, tá? Na próxima aula a gente coloca só as que a gente vai usar e quando é que ela é optativa. Tá bom? Intervalinho para vocês, a gente volta às 10, não é isso? Cheirinho, até daqui a pouco, tá?